O Vanilla OS 2 Orchid foi recentemente lançado depois de basicamente um ano inteiro de desenvolvimento, desde que eles haviam anunciado aquelas mudanças drásticas na base do sistema, mudando da base Ubuntu para a base Debian. Como ele era um dos sistemas que eu estava mais curioso para experimentar nesse ano, eu já coloquei o Vanilla OS para rodar na minha bancada de testes e eu descobri muita coisa interessante. Nem todas muito boas, diga-se de passagem, e que com certeza você precisa saber também antes de testar essa nova distro. Hoje você vai conhecer o que torna o Vanilla OS especial, os softwares únicos que ele tem e a sua forma também única, dá para se dizer, de funcionar. Afinal, ele tem suporte até para apps de Android. E claro, não vamos nos esquivar dos problemas que podem aparecer ao se utilizar um sistema como ele também. Eu testei o Vanilla OS com hardware Intel, AMD e Nvidia, o que trouxe para mim bastante experiência com o sistema, uma perspectiva maior, me obrigando a mexer com várias ferramentas novas que ele traz, além de gerar alguns dados interessantes também que eu quero compartilhar com vocês. E quem apoia essa nossa aventura é a Zoho. O Zoho Workplace agora conta com ferramentas de inteligência artificial para te ajudar a ser mais eficiente e produtivo. No Zoho Mail você pode utilizar IA para criar filtros inteligentes ou até formular ou reformular melhor as suas respostas de e-mail com base no assunto para garantir que você acerte o tom ali da mensagem. No WorkDrive você pode utilizar IA para gerar conteúdos e imagens usando integração com a OpenAI. No aplicativo de planilhas você pode utilizar IA para extrair mais informações dos seus dados e no aplicativo de textos é possível utilizar IA para criar textos, corrigir erros gramaticais e te auxiliar de uma forma geral a fazer o seu trabalho. Você pode saber mais sobre o Zoho Workplace e pode começar a incorporar ferramentas de IA no seu trabalho ainda hoje nos links aqui na descrição. Apesar do lançamento, não é a primeira vez que nós falamos sobre o Vanilla OS por aqui. Ainda em 2022 nós falamos sobre essa distro, o projeto tinha acabado de ser anunciado praticamente. No começo de 2023 nós falamos sobre a primeira versão do Vanilla OS, ainda baseado lá no Ubuntu. E em junho do mesmo ano nós falamos sobre as mudanças que estavam sendo planejadas para o sistema, incluindo a mudança drástica para a base Debian. Na seção de links e referências aqui na descrição do vídeo você encontra esses vídeos para assistir. Neles a gente fala mais profundamente sobre os objetivos e a origem do projeto. Acho que pode ser interessante, você pode ver depois aí sem problema nenhum. Apesar de não ter sido um assunto tão recorrente aqui do canal, esses vídeos antigos nos permitem focar em falar especificamente sobre o que é o Vanilla OS agora. E o que temos agora é o Vanilla OS 2 de codinome Orchid. 2 porque essa daqui é de fato a segunda versão oficial, digamos assim, do sistema. A primeira, que foi, dá para se dizer, totalmente experimental, foi aquela baseada no Ubuntu. A versão atual é baseada no Debian, como eu já tinha mencionado, porém você vai ver que isso nem é tão relevante assim. Isso porque o Vanilla OS é um sistema operacional imutável, construído de forma modular em cima do Debian e usa containers para basicamente tudo, das aplicações até o próprio sistema operacional. A página de informações para nerds ali do site do Vanilla OS mostra vários dos detalhes que diferenciam a distro de outros sistemas, incluindo outros sistemas de base imutável também, como o Fedora Silverblue ou o Endless OS. Ambos os sistemas que também tem vídeos aqui no canal, caso você queira dar uma conferida e depois comparar com o que o próprio Vanilla OS apresenta. O Vanilla OS é muito mais focado no uso para desktops, porém ele pode ser utilizado em servidores também, numa versão ali sem interface gráfica, que vai se aproximar com a ideia de um Debian, que você já conhece e talvez até utilize em servidores, porém esse Debian imutável, digamos assim. O Vanilla OS é uma distro bem ligada à sua comunidade, porém ela também tem uma empresa italiana por trás, chamada Fabricators. E tanto a empresa quanto a distro são especialmente dirigidas por Mirko Brombin e Pietro Di Caprio, autores também do hoje popular Bottles, aquela ótima ferramenta para rodar apps de Windows no Linux pelo Wine. Com o lançamento da versão 2 do Vanilla OS, eles planejam trazer para a distro suporte Enterprise também, o que é um diferencial interessante e que, junto com o apoio da própria comunidade, pode ajudar o sistema a se manter no longo prazo. Tem realmente muita coisa diferente no Vanilla OS, mas a gente pode começar pelo próprio processo de instalação. E a partir dali ir mostrando as principais ferramentas e os principais problemas até mesmo que eu encontrei. A ISO pode ser baixada diretamente lá do site deles e tem 1,7 GB de tamanho.
consideravelmente pequena para os padrões atuais, se for ver. A minha primeira tentativa foi instalar ele no meu PC com uma placa NVIDIA RTX 4060, aliás, o VanillaOS só pode ser instalado no modo UEFI, então fica a dica, porém com essa placa plugada eu nunca consegui ver alguma coisa na tela, simplesmente não funcionou. Observando algumas conversas no Discord da distro, Discord oficial, parece que realmente é um problema técnico, então nada de NVIDIA por enquanto. Talvez entre o momento que eu testei e agora que você está vendo o vídeo já tenha sido resolvido. Porque a ideia é que o VanillaOS, teoricamente, detecte a placa e instale os drivers corretamente. Não foi o que aconteceu na minha experiência, mas supostamente era para ser assim. Então eu tirei a placa da NVIDIA do meu PC e no lugar eu coloquei uma RX 5500 XT da AMD. Essa sim deu boot normalmente, o que é esperado, né? Já que os drivers da AMD estão inclusos no kernel Linux. O que nos leva ao instalador de fato, que tem por padrão 3 opções interessantes logo de cara: Install, Recovery e Power Off. A janela dele, curiosamente, sempre se alinha do lado esquerdo da tela por algum motivo. Acho que deveria ser centralizada, né? Mas é um pequeno detalhe. Enfim, indo na opção ali de instalar, nós escolhemos a nossa linguagem, depois o layout do nosso teclado e deu um trabalhinho aqui para achar a versão certa ali da primeira vez, inclusive porque eu selecionei layouts que eu costumo utilizar em outras distros e aqui não funcionaram como deviam. Talvez até seja um bug, mas só depois eu percebi que como você tem múltiplas escolhas, o instalador considera como layout preferencial a opção que estiver mais no topo dessa lista. Aí desmarcando as que estavam acima do que eu queria e marcando somente a opção que eu desejava, acabou funcionando. Depois nós selecionamos o Time Zone e por fim a unidade de disco que nós queremos instalar. No meu caso, um SSD SATA, onde nós temos ali opções avançadas de customização. Aqui eu pretendo utilizar o disco inteiro mesmo. Podemos optar por encriptação de disco e depois temos uma tela de revisão ali de tudo, para então partirmos para a instalação e erro. Eita, beleza, né? A mensagem de erro não foi tão clara assim. Mas visto que ela parece ter tido alguns problemas com desmontar partições, pode ser que o instalador tenha bugado porque o SSD que eu selecionei para instalar o sistema já tinha partições de outra distro Linux nele. A única opção aqui, quando dá esse erro, é fechar o instalador. E o pior é que ele não abre mais para eu tentar novamente, então só reiniciando o computador para eu poder acessar de novo aquela telinha de instalação. Isso de certa forma vai ser educativo, além de apontar um bug que apareceu nesse lançamento, já que o instalador deveria ser capaz de formatar o meu SSD. Mas aproveitando que deu esse problema, no novo boot nós vamos usar essa seção de recovery que o instalador tem, que devo dizer, tem várias ferramentas muito bem pensadas até. Por ela nós podemos abrir um terminal, ler a documentação da distro, que devo dizer é muito boa, apesar de ainda poder ser melhorada, já que ela é bem recente. Acessar também o Departed para mexer com os nossos discos, acessar o Handbook do Vanilla, que é basicamente um blog com tutoriais de como fazer as coisas no sistema e também um navegador de internet, para caso seja necessário pesquisar ou baixar alguma coisa para reparar o sistema, realmente bem legal. O que não tem aqui, ironicamente, é uma opção para recuperar o sistema de fato, como nós temos com algumas outras distros, como o Pop! OS, mas em tese isso não seria necessário, dada a natureza do BTRFS que o VanillaOS utiliza, do ABRoot e da imutabilidade da base, como nós veremos daqui a pouco e você vai entender melhor o que essas palavras significam. Como a minha suspeita eram problemas do instalador para remover partições existentes, eu abri o Departed ali na tela de Recovery, selecionei o meu SSD e comecei ali a apagar todas as partições, limpando o disco dessa forma. Eu não criei nenhum novo sistema de arquivos. Aí voltando para o instalador e passando ali pelo mesmo setup básico de antes, agora selecionando o disco sem partições, tudo funcionou como deveria e eu consegui instalar o sistema sem problemas. E como eu disse, eu tentei instalar o VanillaOS em outros computadores para ver como ele se saía. Sabendo dessas questões de partições, eu consegui instalar o VanillaOS no meu laptop com chip Intel sem problema também. Então, fica aí a dica, caso você esbarre eventualmente no mesmo problema, é só usar o Departed que tem ali e limpar o disco que você pretende instalar primeiro. Terminada a instalação, a gente pode reiniciar e aí nós vamos para o primeiro boot pós-instalação, onde nós temos mais um setup para fazer. A primeira coisa a se fazer é conectar a internet. Por cabo ela já deve estar aparecendo ali conectada, mas se você estiver utilizando o Wi-Fi, vai ser uma oportunidade de conectar na sua rede. Depois vai ter uma opção ali com um botão avançado que não é clicável para mim. Talvez eles queiram implementar alguma coisa ali no futuro. Talvez seja um bug, não sei, mas em todas as instalações que eu tentei, esse botão aí nunca esteve disponível, nos deixando apenas a opção de clicar ali em Start. Clicando nesse botãozinho, nós somos obrigados a escolher a linguagem de novo,
o que me parece redundante a essa altura, já que é algo que nós fizemos antes também, assim como o layout do teclado. E nessa parte, outro bug apareceu. Mesmo com o layout selecionado, o botão de avançar não era clicável. Ele só se tornou clicável quando eu selecionei, quando eu cliquei em cima do texto da seleção e não na bolinha. Enfim, depois, de novo, Time Zone e na próxima sessão, finalmente, uma coisa nova. A escolha entre Light e Dark Mode, sendo o Light Mode o padrão ali do sistema. O Vanilla OS tem alguns poucos wallpapers customizados, a maior parte são wallpapers do próprio GNOME, mas esse padrão aí tem uma flor de baunilha em homenagem ao nome da distro, claro, e acho que você já deve ter notado, mas o Vanilla OS utiliza o GNOME na sua versão pura também, sem modificações extras ou extensões que possam alterar o funcionamento do sistema. Na próxima etapa, nós criamos um nome de usuário. Depois, um nome aqui para o nosso computador. E na próxima etapa temos algo que pode agradar aí algumas pessoas. Esse é um ponto interessante porque como basicamente todos os apps são Flatpaks no Vanilla OS, é possível ser bem modular quanto ao que você quer ou não quer no sistema. Eu deixei tudo no padrão aqui para ter a experiência que os desenvolvedores gostariam de me oferecer, mas você pode literalmente escolher cada uma das aplicações que você quer ou não quer no seu sistema, só clicando ali naqueles interruptores, os toggles, incluindo vários softwares extras, que incluem também acessórios para gamers e alguns navegadores. Depois disso, vai ser necessário dar mais um reboot no seu Vanilla OS. Depois desse reboot, e note que nós estamos utilizando o Wayland por padrão, nós somos convidados a logar no sistema pela primeira vez. E como ainda não temos uma senha, não sei se você reparou que isso não foi definido antes para o nosso usuário, agora é a hora que a senha vai ser definida ali diretamente na tela de login. Uma vez criada a senha, vamos precisar dela quase que imediatamente para continuar o setup. Ao digitar ela ali, o instalador vai começar a puxar os apps em Flatpak que a gente selecionou na etapa anterior. Esse processo vai demorar de acordo com a velocidade da sua internet e também de acordo ali com a quantidade de softwares que você decidiu instalar no sistema. Assim que os pacotes terminarem de instalar, você vai receber uma mensagem de terminado dizendo que o dispositivo está pronto para utilizar com o botãozinho ali de fechar. Mas na real não está 100% pronto ainda porque mais uma tela de setup vai aparecer. Dessa vez é mais um tour sobre os recursos do sistema do que um setup de fato, então vejamos o que temos aqui. Primeiro, somos apresentados a gestão de updates. A atualização do sistema é automática e nós podemos definir a frequência dela, além de habilitar as atualizações inteligentes que só vão baixar updates quando o PC não estiver em um uso muito alto, para não atrapalhar o seu trabalho de nenhuma forma. Depois, nós somos apresentados à loja de apps, que é a GNOME Software, que já está aí com o FlatHub habilitado por padrão, permitindo que você pesquise por apps e instale qualquer coisa que você queira ou que você já está acostumado a instalar via Flatpak. No próximo passo, nós damos de cara com algo intrigante, sem dúvida. Aparentemente, o Vanilla OS tem suporte para apps Android, porém, não tem nenhuma informação extra de como isso funciona nessa tela, infelizmente. E eu demorei um pouco aí para achar na documentação as possibilidades no entorno disso, depois eu conto melhor para vocês. Na próxima tela a gente tem algo que fala sobre o APX ou Apex, que é o gestor de containers que o Vanilla OS tem, e também esse é um assunto mais extenso, então daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. O restante das opções são coisas relacionadas ao próprio GNOME e como você pode ver, o conjunto de aplicações em geral é bem enxuto, sem bloatware praticamente, com uma diferença interessante. O app de terminal é o Black Box ao invés do GNOME Terminal ou do Console, que é o novo terminal do GNOME. Os desenvolvedores do Vanilla OS já comentaram algumas vezes que, muito teoricamente, esse primeiro setup é a única vez que você teria que configurar qualquer coisa no sistema de fato. E tem bastante setup, de fato, tem bastante telinhas ali para você passar. O quanto isso é verdade, acho que depende do nível técnico de usuário que você é. Afinal, para coisas mais avançadas que o sistema pode fazer, você vai sim configurar bastante coisa ainda. Mesmo assim, esse é um processo de setup muito mal pensado na minha visão e gasta muito mais tempo do que o necessário para algumas coisas, simplesmente se elas fossem organizadas de uma forma diferente e evitassem algumas redundâncias. Por exemplo, uma vez que você configura o seu idioma no instalador, ele poderia pré-configurar o seu teclado e fuso horário baseado no palpite mais próximo. Claro, permitindo que você ajuste aquilo normalmente em caso de necessidade. A gente viu isso acontecer recentemente no vídeo do Crystal Linux, uma distribuição baseada no Arch, que tem um instalador próprio, modificado, e realmente funciona muito bem. Se eu já configurei isso uma vez, o ideal seria não precisar ficar entrando com os mesmos dados repetidamente. E bugs à parte, o sistema já poderia instalar os Flatpaks que eu selecionei da mesma sessão, sem me obrigar a reinicialização extra aí só para isso.
Achei interessante definir a senha do sistema diretamente ali na tela de login. Acho que é realmente a primeira vez que eu vejo isso numa distro, mas visto que essa senha é tão importante para a gestão do sistema, ela deveria fazer parte do processo de setup de fato, no momento que você cria o usuário, como é na maioria dos sistemas operacionais. Assim é o momento que o usuário está realmente prestando atenção no que está fazendo. Separar essas duas coisas pode fazer com que a pessoa não preste atenção naquele momento tão importante, o que permitiria, por exemplo, fazer a instalação de Flatpaks naquele momento também. Porque eu acredito que seja esse um dos motivos de não ser possível adicionar os Flatpaks naquele momento da instalação. Não tinha a senha de root ainda para poder fazer esse processo. Mas muito bem, vamos seguir aqui, passadas toda essa história de setup, finalmente, nós vamos ter o VanillaOS pronto para ser utilizado. O VanillaOS é uma distro bem bleeding edge, me parece que os pacotes são todos baseados no repositório do Debian Seed. Então, o kernel Linux está aí na última versão, o GNOME está na última versão, e como os apps aí são todos Flatpaks, eles também estão na última versão. Ao abrir o terminal, você vai ver algo interessante. Repare que ele não mostra que eu estou, pelo menos ali no terminal, no arroba, no @vanillapc, que foi o nome que eu dei para ele, mas sim, ele diz que o meu usuário está logado no Apex VS Pico. Interessante, né? E o que vem a ser isso? Bom, basicamente esse aí é um container mínimo do Debian, mas claro, com os repositórios do VanillaOS. Nele eu posso dar comandos como eu daria para um Debian regular, utilizando o sudo e tudo mais para instalar algum pacote como o GIMP. O sudo, por exemplo, é um pacote que não está presente no sistema VanillaOS, por exemplo. Porém, tudo isso aí está acontecendo dentro de um container, então não no próprio sistema operacional, já que o VanillaOS é imutável. O que a gente vê aqui é basicamente o DistroBox automatizado. Lembra desse vídeo que a gente fez aqui no canal? Então, é esse tipo de tecnologia, só que já integrado ali com o sistema. E pois é, eu sei, existem muitas tangentes que precisariam ser feitas aqui para explicar o funcionamento completo dessas tecnologias de containers. Por isso, para entender melhor o VanillaOS, eu recomendo clicar nos links aqui na descrição e assistir esses outros vídeos também para que a gente não precise gastar mais tempo do que o necessário aqui. Eu instalei aqui o GIMP dessa forma, dentro do container direto, mas como você pode ver, os ícones dele não apareceram. Talvez falte alguns pacotes no container para que isso funcione. E você vai perceber também ali que no menu, softwares instalados dentro de containers têm uma indicação no próprio nome, nesse caso o OnVSOPico, que aparece ali depois do nome do GIMP. Para uso regular, o ideal é que a gente instalasse o GIMP via Flatpak diretamente pela loja de apps, como um usuário comum faria, mas essa é uma alternativa que usuários avançados terão. O que nos leva ao APX ou o Apex, o gestor de containers e pacotes do VanillaOS, que possui uma interface bem amigável, inclusive gráfica, que permite que você crie containers de várias distros diferentes. As mais populares estão todas aqui. Isso aí é bem interessante porque dessa forma você pode ter softwares dos repositórios de todas essas distros sem precisar sair do VanillaOS. Você quer algum pacote do AUR, do Arch Linux? Está disponível ali. Por exemplo, aqui eu tenho um container do Ubuntu ao qual eu posso acessar o terminal aqui. E olha que interessante, como eu estou utilizando o NVIDIA agora, e daqui a pouco eu falo sobre como essa aventura para fazer NVIDIA funcionar no Vanilla foi, ele já puxou o suporte para a NVIDIA via container automaticamente também, o que é uma decisão bem inteligente e facilita bastante o processo de utilização. A ideia aqui é simples, eu posso instalar qualquer pacote que eu queira do Ubuntu, do Arch, do Fedora e qualquer outra distro aqui e usar no sistema como se ele fosse nativo. É uma tecnologia parecida com o Linux em container do Chrome OS, de certa forma. Eu vou instalar aqui o Inkscape porque ele é um software gráfico e vai ficar um pouco mais simples de vocês visualizarem o que está acontecendo, literalmente. E aí eu posso rodar ele através de um container também, olha só. O Apex tem uma documentação extensa e interessante, ele pode ser operado via linha de comando também, se a gente quiser, e a gente pode exportar qualquer aplicação que a gente instale num container desses ali, para que ela apareça no menu caso ela tenha um ícone, assim como nós fazemos no próprio DistroBox. Eu tive alguns bugs de containers que não estão rodando enquanto eu testava, mas é sem dúvida uma feature interessante que de certa forma também lembra o WSL lá da Microsoft. Outras duas ferramentas interessantes criadas para o VanillaOS são o WaveRoot e o VSO, ou o Vanilla System Operator, que na prática ele é o gestor de pacotes da distro VanillaOS e não dos containers, apesar dele poder ser utilizado para gerenciar upgrades de containers. Já o WaveRoot é um utilitário que faz a gestão das duas raízes do sistema, A e B, entendeu? A, B, root, atual e anterior, que nós podemos acessar diretamente na tela de boot do VanillaOS, e é ela que atualiza os containers OCI
que formam ali os updates do VanillaOS e tentam garantir a imutabilidade e a atomicidade desses updates. São duas ferramentas que trabalham em conjunto, de certa forma, e a gente pode tentar entender cada uma delas um pouco mais. O VSO, por exemplo, vai ser útil para nós tentarmos utilizar o suporte para apps Android no VanillaOS. Esse suporte para Android não é exatamente algo novo, é uma implementação do Waydroid, mas dentro de um container. Essa é uma tecnologia que só funciona com Wayland. Se você utilizar NVIDIA, o VanillaOS vai utilizar Xorg por padrão. Então, se você tem uma placa da empresa verde aí, ou você precisa fazer essa alteração para utilizar o Wayland, ou você vai ter que se contentar em não utilizar o suporte para apps Android nele. Por mais interessante que possa ser, utilizar apps Android no VanillaOS é tudo menos intuitivo. Eu baixei um APK do F-Droid, aquela lojinha open source de apps Android, e visto que no instalador tinha uma mensagem super positiva de "We've got you covered", minha ideia é que, bom, deve ser só dar 2 cliques então e o sistema faz o resto, mas isso não dá em nada. E existe uma aplicação chamada Sideload que também não deu em nada, mas deu uma boa de uma iludida. Deu a entender que deu em algo, então naturalmente eu estava um pouco confuso. Ao que parece, esse sideload, na real, serve para instalar apps.dev ou .rpm dentro de containers do APX, não para apps Android especificamente. Lendo um pouco do menu de ajuda do VSO, eu pensei que eu poderia dar alguns comandos que ele tem suporte, tipo VSO Android install com o nome do APK, e ele parecia que ia fazer alguma coisa, mas isso daí só acabou iludindo também. Aparentemente o VSO consegue usar o container Android para buscar APKs de um repositório, então eu tentei puxar o F-Droid da internet diretamente pelo próprio VSO Android, tentei fazer isso, ele foi lá baixar o APK aparentemente, mas não deu certo. Container not found, aí eu pensei, ok, pelo menos agora eu tenho uma dica. Apesar de ele ter esse suporte, não existe um container Android ainda. Então, o primeiro passo é criar esse dito container. Não tão automático quanto ele fez parecer que seria, mas vamos lá. Então, seria só dar um VSO Android init. Convenhamos que essa primeira frase ali no terminal, dizendo que o Android é instável, que podem ter bugs, é bem menos animadora do que a tela de boas-vindas dava a entender. De toda forma, vamos baixar o Android aqui para ver o que acontece. Quando o processo terminar, vai aparecer uma mensagem dizendo que o subsistema Waydroid foi inicializado. Boa, então vamos ver agora se dá para instalar o dito APK que eu queria. VSO Android install -L, aprendi que é importante usar esse parâmetro -L para APKs locais, e aí colocar o nome do APK, nesse caso fdroid.apk. E não é que agora foi? Aliás, se você olhar ali para o menu do GNOME, vai ver uma série de ícones do Android, são aqueles utilitários básicos do Android, mas olha ali o F-Droid no menu. A implementação do Android fica, vamos dizer, ok no GNOME até, mas é meio esquisita ainda assim, porque ela meio que transforma o seu desktop numa overlay de home screen de Android. Eu não consigo mexer o terminal que está ali por trás, por exemplo, porque tem uma camada de app por cima. Então, o ideal seria, acho, jogar isso para uma outra área de trabalho. E de fato, deu para abrir o F-Droid, deu até para baixar alguns apps, nenhum funcionou bem, por mais legal que seja a ideia, francamente eu nunca consegui fazer uso realmente prático do Android. Não posso dizer que não funcionou, mas também não posso dizer que é uma ótima experiência. Para quem esperava rodar algum app de Android, é tecnicamente possível, mas, enfim, não é muito legal, sinceramente. A essa altura, eu já estava meio que querendo fazer os testes de benchmark com o VanillaOS. Ele vai ser uma das distros que vão fazer parte do GBDL, né, o grande benchmark de distros Linux, como eu expliquei em um vídeo recente para vocês. E a gente pode aproveitar a oportunidade aqui para eu te mostrar o Wayberoot em funcionamento. Primeiro, que a raiz do VanillaOS é totalmente diferente de um padrão Linux, se é que se pode dizer, com vários links simbólicos diferentes e a presença de uma pasta oculta na raiz chamada .system. Vários dos links simbólicos apontam para diretórios dentro dessa pastinha aí. E se você olhar pelo próprio gestor de arquivos, nós temos partições extras com arquivos de inicialização, incluindo ali uma imagem do kernel. Essas aí são as partições AB para garantir que o sistema sempre debute. Pelo gerenciador de tarefas, nós podemos ver a estrutura de partições com maior clareza. Quase tudo é BTRFS por padrão, como eu disse, mas ele realmente usa uma estrutura bem atípica. Eu até tive alguns problemas menores para poder restaurar os meus backups da Steam por conta da Steam ser via Flatpak também,
ajustando ali um parâmetro através do FlexSeal eu consegui resolver, mas foi mais uma pedrinha no caminho que eu não tenho certeza que se um usuário leigo esbarrasse ele saberia resolver. Enfim, enquanto os testes com o laptop Intel e o PC com placa da AMD ocorreram sem muitos problemas, para poder utilizar a NVIDIA, eu precisei ali apelar para os utilitários do AB-Root. Primeiro, entenda que essa foi uma situação bem longe do ideal. Teoricamente, o VanillaOS tem um utilitário chamado Icarus, que deve servir para gerir drivers, até onde eu entendi, pelo menos. Mas eu não consegui fazer com que nenhum dos comandos do Icarus resultasse em alguma coisa para instalar meu driver da NVIDIA, então eu tive que ir por um outro caminho. O ideal seria o sistema ter reconhecido a minha placa logo de cara e permitir a instalação, mesmo que não tivesse o driver proprietário imediatamente. Caso eu não tivesse outra placa de vídeo nesse momento, já que o processador do PC é um Ryzen sem saída gráfica, eu simplesmente não teria conseguido instalar o VanillaOS nesse lançamento no meu PC. E se é o seu caso aí com placas NVIDIA e processadores Ryzen sem saída de vídeo, possivelmente você pode ter um problema semelhante. A documentação do sistema informa que esse comportamento deveria ser o padrão, o de fazer uma instalação automatizada dos drivers proprietários, o que não deu certo. Mas felizmente também a documentação ensina como instalar o driver da NVIDIA. Primeiro eu tive que fazer esse processo utilizando uma placa da AMD plugada no PC, e então abrir aqui o terminal e a gente vai utilizar o AB-Root para fazer uma configuração. Na real nós vamos abrir aqui o arquivo de configurações AB-Root com AB-Root Config Editor. Aqui tudo que nós temos a fazer é ir ali naquela seção chamada Name e alterar a imagem do nosso container padrão de VanillaOS/desktop para VanillaOS/NVIDIA. E como esse carinha aqui na tela é o editor de textos Nano, nós podemos dar um Ctrl X para fechar e um S para salvar. Ele mostra ali que a configuração foi alterada, mas tem uma outra pegadinha. Na documentação diz que uma atualização iria começar a acontecer imediatamente depois que eu fiz essa alteração. Eu até esperei um pouco e nada aconteceu, reiniciei e nada aconteceu. Até olhei o monitor do sistema para ver se alguma coisa estava sendo baixada ali por trás dos panos, só que sem nada na tela, né? Nenhuma notificação. E realmente não parecia ter nada acontecendo. Então eu fui ler um pouco mais da documentação e acho que já vale um like aí só pela quantidade de leitura que eu tive que fazer para criar esse vídeo para vocês. E eu descobri que para que o processo de atualização acontecesse, eu poderia esperar para que o sistema entrasse num processo de update automático, aparentemente, ou então eu poderia forçar isso a acontecer. Como eu estou com um pouco de pressa, a gente pode fazer isso utilizando AB-Root Upgrade. E aqui teve bastante download acontecendo. Grande parte deles tem apenas esse ID, identificador aleatório, um monte de letrinhas ali, então eu não realmente sei o que ele estava baixando exatamente aqui, só sei que é bastante coisa. Vários minutos depois, mensagem de sistema atualizado com sucesso, então vamos reiniciar para ver qual é, e de fato ao reiniciar estava lá o painel de controle da NVIDIA, o que indica que alguma coisa na direção do que eu queria fazer aconteceu. Ele não mostra nada aqui no NVIDIA Settings porque eu ainda estou com a placa da AMD conectada no PC, então hora de desligar aqui a máquina, instalar a placa de vídeo da NVIDIA no PC para ver se realmente deu certo. Bom, troquei a placa, liguei o computador e na primeira tela uma coisa que me chamou a atenção, agora o estado Current ali no Grub é o B e ele fica em segundo lugar ali na tela, obviamente. Antes era o contrário. Isso pode ser um pouco confuso. Na minha opinião, o ideal seria que o estado atual seja sempre o estado A e ele ser o current. E o B vai ser sempre o anterior, ele está sempre em segundo também. Fica um pouco mais fácil de memorizar e você sempre sabe que se você entrar no primeiro, você vai entrar no estado atual. Enfim, expectativa para alguma coisa aparecer na tela e ficou tela escura por um tempo até, mas foi. Vamos logar aqui e ver como que as coisas estão funcionando. De fato, acessando aqui o NVIDIA Settings, o drive da NVIDIA parece que foi instalado e está reconhecendo aqui tudo certinho. Isso permitiu que eu pudesse fazer os testes de benchmark com a NVIDIA também, e apesar do rolê, acho que valeu a pena. Agora você vai ver aqui um comparativo do VanillaOS 2 Orchid com o Debian 12, que é o sistema base dele. Eu baixei os dois sistemas basicamente ao mesmo tempo, fiz os mesmos testes ao mesmo tempo e a gente vai conferir o que aconteceu. Primeiro, o comparativo entre os dois no hardware Intel, que é esse que você está vendo aqui na tela. Fica à vontade para pausar, para olhar os dados melhor, tanto esses detalhes aqui de hardware quanto os próprios resultados dos benchmarks.
Na renderização de cenas com o Blender, o VanillaOS acabou ficando um pouco atrás do Debian em todas as cenas que a gente renderizou. No teste de Geekbench, que mede as capacidades do processador para executar determinadas tarefas, como compressão de arquivos, renderização de alguns elementos, cálculos, etc., o VanillaOS ficou muito atrás do Debian, nem parece o mesmo setup, é o mesmo computador que você está vendo, só que com dois sistemas diferentes. Muito longe de qualquer margem de erro. No teste com o Geekbench ML, para tarefas de IA especificamente, novamente o Debian levou a melhor nesse hardware. Na Unengine Superposition, teste relacionado a processamento gráfico, onde a GPU importa um pouco mais, o VanillaOS conseguiu ficar bem mais à frente, o que pode ser explicado talvez pelo kernel mais recente que o sistema usa, 6.9 no VanillaOS e 6.1 no Debian. Depois nós temos um teste de Firefox, ambos na mesma versão. No VanillaOS o Firefox é um Flatpak e nesse hardware ao menos o Debian leva a melhor por uma boa margem até. Na parte de jogos a gente testou o CS2, no Debian o jogo não rodou, então não foi possível determinar o resultado para ele, mas para fins de referência o VanillaOS conseguiu 72 quadros de média num benchmark fixo em 1080p, tudo no low ali em full screen. Em Shadow of Tomb Raider, basicamente as duas distros tiveram a mesma performance, com o Vanilla tecnicamente na frente, mas de forma insignificante. Agora que você já conhece os testes aí que a gente fez, nós podemos ver os mesmos resultados, mas utilizando outras placas de vídeo plugadas. Primeiro com a AMD, num setup com esse hardware aqui na tela. Nos testes de Blender, a performance é parecida, mas o Debian ainda se saiu um pouco melhor. No Geekbench, a situação foi bem mais parelha. Por algum motivo, o VanillaOS gostou mais do Ryzen 7 do PC do que do i7 do laptop, e apesar do VanillaOS ter ficado um pouco acima ali em single core e um pouco abaixo em multicore, os resultados, dá para se dizer, são equivalentes, né? No Geekbench ML, mais uma vez, um resultado bem próximo, um detalhe pequeno ali em favor do VanillaOS nesse setup. Na Superposition, o VanillaOS levou a melhor utilizando uma GPU da AMD, ficando um pouco à frente aí da performance do Debian. Ao contrário do que ocorreu com o hardware Intel, aqui nós temos praticamente um empate no Web Benchmark com o Firefox. No teste com o Counter-Strike 2, temos uma bela diferença, foram quase 50 quadros a mais de média para o VanillaOS com a mesma placa de vídeo, realmente incrível nesse caso. Shadow of Tomb Raider parece ter algum problema com essa placa de vídeo até, então nenhum benchmark fixo rodou infelizmente, ainda que o jogo em si funcione sem problemas. O que nos leva ao teste com a placa da Nvidia, o hardware é basicamente o mesmo do teste com a AMD, mas muda a placa de vídeo. E com uma placa da Nvidia plugada, as coisas começam a mudar de figura, olha só. Agora no teste com o Blender, o VanillaOS foi melhor que o Debian em todas as renderizações de cena. No Geekbench, em single core os resultados são bem próximos, mas em multicore são 1000 pontos de diferença praticamente. Incrível também. Não faço ideia do motivo, mas é interessante ver que mesmo em um teste de CPU, ter mudado a GPU parece ter alterado um pouco a dinâmica ali do ecossistema do PC. O mesmo não se repetiu no Geekbench ML, no entanto, com resultados bem mais próximos, ainda em favor do Debian nesse caso. Na Superposition com o hardware da Nvidia, o teste sempre travou aí no Debian todas as vezes que eu testei, o que tira pra gente um pouco da referência, né? O VanillaOS conseguiu 17.358 pontos, o que não é ruim, mas te garanto, não é tão impressionante assim. Não querendo dar um spoiler muito grande aqui do nosso projeto de benchmarks, mas o Linux Mint e o Pop! OS fizeram mais de 17.800 pontos nesse mesmo teste, o que é uma bela diferença. No Web Benchmark, com placa da Nvidia, o VanillaOS foi terrível aqui por algum motivo. Talvez um dos piores resultados que eu já vi em qualquer equipamento que eu testei e fiz esse teste. Não realmente sei o que pode ter acontecido, mas foi esse o resultado que a gente teve. Em games no CS2, com essa RTX 4060, o Debian puxou 200 FPS de média, enquanto o VanillaOS ficou em 194. O Debian venceu, mas são ótimos resultados mesmo assim, né? E acho que o mesmo pode ser dito também de Shadow of Tomb Raider, com o Debian um pouco na frente, ali, com 131 quadros de média versus 127 do VanillaOS. Bom, agora você com certeza tem muita informação sobre a distro para tomar a decisão de se você vai ou não dar uma chance para o VanillaOS, mas se eu puder dar minha opinião em relação a isso, eu acho que é um sistema que vale a pena ser testado de verdade, especialmente se você gosta do ambiente GNOME. Por mais que nos benchmarks o VanillaOS tenha tido bons e maus resultados, dependendo ali do teste, dependendo do hardware, não podemos limitar a experiência com a distro somente a números, assim, somente a esses equipamentos em específico. Para mim, uma coisa muito importante é o quão fácil é instalar os softwares que eu preciso, o quão fácil é manusear o sistema e o quanto eu posso confiar nele ser estável para eu depender dele para o meu trabalho. E esse é justamente
particularmente um ponto um pouco mais complicado em relação ao VanillaOS. A minha primeira impressão com o sistema i2 Orchid é um pouco mista, digamos. Sim, ele tem várias ferramentas novas que a gente pode tirar proveito. O Apex é muito interessante, todo o conceito de imutabilidade também é. Porém, por ser um sistema novo ainda, por melhor que seja a premissa e as ideias que ele tem, realmente ainda tem bugs e instabilidades que comprometem um pouco esse objetivo de ser uma base super sólida. Algo que é natural de acontecer em todo lançamento e que deve ser lapidado com o tempo. Ele tem muitas ideias legais, mas ainda é um pouco trabalhoso fazer alguns ajustes e usar alguns dos recursos. Especialmente porque, apesar da base Debian, operar ele requer aprender novas ferramentas que, por mais que exista a documentação, não é nem de longe algo tão comum e estressado do mercado quanto um apt da vida, como nós temos no Ubuntu e, claro, no próprio Debian também. Apesar da intenção boa, novamente, eu ainda não senti que tudo era fácil de fazer, que seria só instalar e usar o sistema e ele nunca iria ficar no meu caminho. Mas mesmo assim, a distro já mostrou que tem muita fibra e boas ideias. Talvez esses pequenos problemas sejam só uma consequência do primeiro lançamento, como eu disse. É muita coisa nova, muitos detalhes para tomar conta e do lado do usuário é muita coisa nova para aprender também. Com o tempo eles podem ir debugando, ajustando e criando novos utilitários e a gente, é claro, pode ficar de olho também. Mas por enquanto eu não pretendo utilizar ele no meu PC de produtividade, ainda que tenha gostado aí do meu tempo com o VanillaOS. O que eu sei é que apesar das várias novidades, muita gente simplesmente quer usar o computador com tranquilidade. E por mais que mutabilidade, containers e relacionados aí tenham o seu apelo, sistemas como o novo Linux Mint 22, que a gente mostrou para vocês nesse vídeo aqui do lado, dificilmente vão perder o seu espaço, pelo menos por enquanto. Confere aí e a gente se vê na próxima.